No casamento do irmão dele, meu marido afastou minha mão com desprezo e sussurrou: "Você é só a mulher que carrega meus filhos." Engoli as lágrimas e sorri para a foto. Fui embora sozinha da festa, e quando ele chegou em casa, a música tocava suavemente no salão decorado com flores brancas e douradas. As pessoas riam, brindavam, se abraçavam. Para qualquer um que observasse de fora, aquela era uma noite perfeita. Mas para mim, aquela seria a noite que mudaria minha vida para sempre. Estávamos no casamento do irmão do meu marido, e eu tentava, com todas as forças, me manter à altura da ocasião. Vesti meu melhor vestido, arrumei o cabelo com dedicação e até mesmo forcei um sorriso diante dos convidados. Eu queria, de verdade, fazer parte daquela celebração. Queria ser vista, ser amada, ser respeitada. Mas desde o momento em que chegamos, percebi que para meu marido eu não passava de uma sombra indesejada. Ele mal me olhou. Caminhava com pressa entre os convidados, sorrindo amplamente, para todos, como se estivesse sozinho. Às vezes segurava o braço da mãe ou do irmão, mas sempre se afastava de mim. E eu, sentada em uma das mesas mais distantes do altar, observava em silêncio, com as mãos trêmulas sobre o colo. Meu nome é Carolina, tenho 32 anos e naquela noite percebi o quanto a minha vida tinha se tornado pequena. Eu era apenas a mulher que carrega seus filhos, como ele faria questão de me lembrar algumas horas depois. Quando chamaram todos para as fotos oficiais, uma fotógrafa pediu que os casais da família se aproximassem. Hesitante, caminhei até onde ele estava. Toquei levemente sua mão, buscando algum tipo de apoio. Foi então que senti o golpe. Ele afastou minha mão com um movimento brusco, quase imperceptível para os outros, mas devastador para mim. Aproximou o rosto do meu ouvido e sussurrou com frieza cortante: "Você é só a mulher que carrega meus filhos. Fique quieta e sorria." As palavras, cruéis e vazias, me atingiram como um tapa invisível. Meu coração apertou no peito, e por um momento pensei que não conseguiria me manter de pé. Mas eu sorri. Sorri como ele mandou. Sorri para a câmera, para os convidados, para o mundo inteiro, enquanto por dentro eu me despedaçava. A foto foi tirada, eternizando aquele momento de dor mascarada. Assim que pude, afastei-me discretamente. Disfarçando as lágrimas que insistiam em surgir, caminhei até o estacionamento. Cada passo ecoava dentro de mim como um lembrete. Eu não era amada, não era respeitada, não era sequer considerada. Ninguém notou minha saída. Dirigi sozinha pelas ruas silenciosas da cidade, o vestido brilhando sob a luz dos postes, como uma ironia cruel do que deveria ter sido uma noite feliz. Em casa, a solidão parecia ainda mais cruel. Sentei-me no sofá, descalça, abraçando meus próprios joelhos, enquanto o relógio da parede marcava o passar das horas. Esperei. Esperei até que o barulho da chave na fechadura cortasse o silêncio. Ele entrou, rindo alto, claramente, embriagado, trazendo no rosto o mesmo sorriso de desprezo que havia carregado durante toda a noite. E naquele instante, algo dentro de mim mudou. Não foi raiva, não foi desespero. Foi uma clareza dolorosa e inevitável. Eu não podia mais viver assim. Levantei-me devagar, enxuguei o rosto e tomei uma decisão que mudaria tudo. Mas naquele momento, ele nem imaginava o que eu estava prestes a fazer. Enquanto ele caminhava pela casa, tropeçando nos próprios pés, eu me sentei novamente, imóvel. Não. Queria falar. Não queria ouvir. Apenas precisava respirar. Naquela noite silenciosa, as memórias começaram a me invadir com uma força que eu não conseguia controlar. Quando conheci Renato, ele era encantador. Tinha aquele tipo de sorriso que parecia iluminar um ambiente inteiro. Atencioso, gentil, disposto a agradar. No início, ele me fazia sentir especial, única, como se eu tivesse finalmente encontrado alguém que me enxergava de verdade. Eu, que vinha de uma família onde o amor sempre foi condicionado. Amor em troca de boas notas, amor em troca de comportamento exemplar.
Me deixei levar facilmente por sua aparente dedicação. Nos primeiros meses de namoro, ele enviava flores para meu trabalho, escrevia bilhetes apaixonados, fazia promessas de um futuro perfeito. Dizia que eu era sua prioridade, seu lar, sua vida, mas, gradualmente, as palavras doces começaram a se transformar em críticas sutis. A princípio eram pequenas correções. Você vai sair com essa roupa? Ou não. Precisa trabalhar tanto, eu cuido de você. Depois vieram os olhares de reprovação quando eu ria alto demais com meus amigos, os comentários ácidos sobre as minhas amizades. Não gosto daquela sua amiga, ela te influencia mal. Sem que eu percebesse, fui me afastando de tudo o que me fazia bem. Troquei meus hobbies pelas vontades dele. Recusei convites para viagens com amigas. Reduzi meus encontros com a família. Tudo em nome de um amor que eu acreditava ser verdadeiro. Quando me dei conta, estava isolada. E então veio o casamento. Renato parecia satisfeito em me ter sob seu controle. As demonstrações públicas de carinho rarearam. Em casa, suas palavras tornaram-se frias e práticas. Eu era elogiada apenas quando atendia às suas expectativas, quando cuidava da casa, quando me mantinha em silêncio nas festas. Quando engravidei do nosso primeiro filho, imaginei, ingenuamente, que as coisas melhorariam. Acreditei que a chegada de uma criança reacenderia a ternura entre nós. Mas a gravidez apenas acentuou o desprezo. Ele passou a me tratar como se eu fosse apenas um meio para um fim. Alguém cuja única função era gerar seus filhos, cuidar deles e manter a casa em ordem. Qualquer tentativa minha de diálogo era recebida com impaciência ou sarcasmo. Você dramatiza tudo, está sempre inventando problema. Pouco a pouco fui me calando. Por trás da aparência perfeita que apresentávamos aos outros, eu era uma mulher invisível dentro da própria casa. Uma mulher que se desculpava por existir. Lembrei-me naquela madrugada silenciosa do dia em que tentei retomar meus estudos. Sempre sonhei em concluir minha faculdade de Direito, mas quando mencionei isso, Renato apenas riu. E quem vai cuidar das crianças enquanto você brinca de ser advogada? Essas palavras ecoavam na minha mente agora, misturando-se ao som de sua respiração pesada enquanto dormia no quarto. Quantos sonhos eu enterrei para manter a paz? Quantas vezes sufoquei minha dor para preservar a imagem de um casamento feliz? Levantei-me lentamente, caminhando pela casa escura, tocando de leve nos brinquedos espalhados no chão, nos desenhos pendurados na geladeira, nas fotos de família que agora pareciam retratar uma mentira. Eu sabia que não poderia mudar o passado, mas pela primeira vez em muitos anos me perguntei: será que ainda havia tempo para mudar o futuro? Enquanto essa pergunta ecoava dentro de mim, algo em meu peito começou a se aquecer. Uma centelha, uma fagulha tímida de coragem. Eu só precisava encontrar força para transformar aquela centelha em fogo. E mal sabia eu que, muito em breve, uma pessoa inesperada surgiria para reacender em mim tudo o que eu acreditava ter perdido. O dia seguinte amanheceu com um silêncio incômodo pairando sobre a casa. Renato ainda dormia, enquanto eu, sentada à mesa da cozinha, observava uma xícara de café esfriar entre minhas mãos. O olhar perdido, a mente mergulhada em pensamentos que não me davam trégua. Na noite anterior, algo tinha se quebrado dentro de mim. E ao contrário do que eu imaginava, não era apenas o meu coração, era o véu de ilusões que eu sustentara durante anos. Senti um nó apertar minha garganta ao ouvir o som leve de passinhos descalços pelo corredor. Era Lucas, meu filho mais velho, de apenas 5 anos. Trazia o pijama amarrotado e os cabelos em desalinho, mas ao me ver, sorriu. Aquele sorriso puro que só uma criança pode oferecer. Aproximei-me dele e o abracei com força, sentindo as lágrimas já ameaçarem transbordar novamente. Eu precisava ser mais forte. Por mim, por eles. Naquela manhã, enquanto Renato ainda roncava no quarto, tomei uma decisão que há muito tempo me assustava. Eu precisava pedir ajuda. E, em um ato quase instintivo, procurei em uma velha caixa de lembranças um contato que não via há anos. Meu dedo tremeu ao discar o número.
Do outro lado da linha, a voz de Helena, minha melhor amiga de juventude, ecoou com surpresa e ternura. Carolina, é você? Eu não consegui conter o choro. Em poucos minutos contei-lhe tudo. A solidão, o desprezo, os anos de silêncio. Era como se uma represa tivesse se rompido. E com uma paciência que só as verdadeiras amigas possuem, ela me ouviu. Sem julgamentos, sem pressa. Ao final da conversa, ouvi palavras que eu já não acreditava merecer. Você ainda é a Carolina que sonhava em mudar o mundo. Eu sei disso, e eu estou aqui. Você não está sozinha. Essas palavras, simples e sinceras, acenderam algo que eu julgava morto, dentro de mim. Passei aquele dia como uma espectadora da minha própria vida. Renato, ao acordar, não notou minha expressão diferente, nem o brilho estranho em meu olhar. Limitou-se a comentar sobre a festa da noite anterior, ignorando o fato de que eu havia saído sozinha. Você precisa aprender a se comportar em eventos de família, disse ele com desprezo, enquanto passava a manteiga no pão. Não respondi. Dentro de mim, uma tempestade silenciosa começava a se formar. Nos dias seguintes, enquanto mantinha as aparências, comecei a arquitetar minha saída. Helena, como uma luz no fim de um túnel escuro, ajudou-me a encontrar pequenos trabalhos que eu pudesse fazer de casa, revisão de textos, traduções, qualquer coisa que me devolvesse um pouco de independência financeira. Voltei a estudar, escondida nos momentos em que Renato não estava em casa, buscando em cursos online aquilo que um dia fora meu sonho esquecido. O direito. Cada pequeno passo, cada nova conquista, era um grão de areia a mais construindo uma nova fundação sob meus pés. Ainda assim, o medo era uma sombra constante. E se ele descobrisse? E se ele me impedisse? E se, como tantas vezes antes, eu recuasse no último momento? Mas algo havia mudado. E essa mudança era irreversível. O estopim final veio em uma noite comum, dessas que não prometem nada. Estávamos na sala. Ele assistia televisão enquanto eu recolhia os brinquedos espalhados pelo chão. Em um comentário despretensioso, com a frieza habitual, ele disse: "Você deveria agradecer todos os dias por eu ter te dado um lar. Sem mim você não é nada." Naquele momento, algo que eu nem sabia que existia dentro de mim gritou. Ergui o olhar e, pela primeira vez em anos, encarei-o nos olhos sem medo. Não disse nada. Apenas caminhei até o quarto, peguei uma pequena mala e comecei a guardar minhas coisas. Roupas minhas e dos meninos. Documentos importantes que eu havia separado com cuidado nas últimas semanas. Renato percebeu a movimentação e levantou-se furioso. "O que pensa que está fazendo?" Respirei fundo, sentindo meu coração bater descompassado no peito. Mas minha voz saiu firme, clara, incontestável. "Estou indo embora." O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia comprimir o ar entre nós. Ele riu um riso seco e descrente. "Você não vai a lugar nenhum." Mas desta vez, eu sabia que iria. Com o celular em mãos, já tinha combinado tudo com Helena. Em poucos minutos, ela estaria na porta da casa para me buscar. Enquanto Renato ameaçava, insultava e tentava me intimidar, eu permaneci imóvel, serena, como se estivesse protegida por uma força invisível. Era o fim. Quando a campainha tocou, senti que o universo inteiro segurava a respiração comigo. Peguei meus filhos pela mão, olhei uma última vez para a casa que, por tanto tempo, foi minha prisão disfarçada de lar. E, sem me virar, atravessei a porta. Mal sabia eu que aquele seria apenas o primeiro passo de uma jornada dolorosa, mas absolutamente libertadora. Uma jornada que traria desafios que eu jamais imaginara e uma oportunidade inesperada que mudaria minha vida para sempre. O carro de Helena parecia um abrigo contra a tempestade enquanto nos afastávamos daquela casa. No banco de trás, Lucas e Ana, minha filha mais nova, dormiam encostados um no outro, alheios à transformação que acontecia em suas vidas. Eu, no entanto, não conseguia fechar os olhos. As ruas da cidade, iluminadas pela tênue luz dos postes, pareciam diferentes. Cada esquina, cada sinal vermelho, era agora uma promessa de liberdade. E também de medo. Eu não tinha dinheiro suficiente.
Não tinha casa, não tinha trabalho fixo. Tudo o que eu possuía eram 2 crianças, uma mala de roupas e uma coragem recém-descoberta que tremia dentro de mim como uma chama frágil. Helena nos acolheu em sua casa com um sorriso sincero. Não houve perguntas, não houve julgamentos, apenas espaço, compreensão e acolhimento. Naquela primeira noite, deitada em um colchão, improvisado no chão do quarto de hóspedes, abracei meus filhos e chorei silenciosamente até adormecer. Era um luto. O luto pela vida que deixei para trás, pelos sonhos adiados, pelo amor que nunca existiu da forma como eu sonhei. Nos dias seguintes, comecei a reconstruir não apenas minha vida, mas a mim mesma. Helena me ajudou a conseguir pequenos trabalhos de revisão de textos e digitação. Não era muito, mas era o suficiente para começar a respirar por conta própria. Passei a dedicar as madrugadas aos estudos enquanto as crianças dormiam. Inscrevi-me em um curso preparatório para concursos públicos, financiado por um programa social que eu desconhecia até então. Cada aula, cada apostila lida, era um tijolo a mais na construção da mulher que eu queria me tornar. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Havia dias em que a exaustão quase me paralisava, dias em que a dúvida sussurrava em meu ouvido que eu não seria capaz. Mas então, eu olhava para Lucas e Ana e encontrava forças onde julgava não haver mais nada. Renato, é claro, tentou me atingir de todas as formas. Processou-me para tentar conseguir a guarda das crianças, alegando que eu era irresponsável e incapaz. Tentou me difamar entre conhecidos, espalhando mentiras e distorcendo fatos. Recebi notificações judiciais, visitas inesperadas de assistentes sociais, olhares julgadores de pessoas que sequer conheciam minha história. Mas, em cada ataque, eu me fortalecia. Contratei uma advogada indicada por Helena, uma mulher firme e experiente, que acreditou em mim desde o primeiro momento. Preparei-me para cada audiência com disciplina e serenidade. O dia em que o juiz deu sua sentença favorável a mim foi um dos mais emocionantes da minha vida. Eu ganhei o direito de permanecer com meus filhos, oficialmente protegida contra qualquer tentativa de Renato de nos prejudicar. Foi naquele período de lutas silenciosas e vitórias discretas que conheci Eduardo. Eduardo era professor de direito em um curso preparatório. Um homem gentil, respeitoso e atento, que sempre tratava todos com a mesma consideração, independentemente de quem fossem. Nos primeiros encontros, minha postura era defensiva, desconfiada. O amor, para mim, era uma palavra perigosa. Mas Eduardo não tentou invadir meu espaço. Ele apenas se fez presente, com conversas sinceras, apoio discreto e uma paciência infinita. Foi ele quem, em uma tarde chuvosa, me fez uma pergunta que me marcou profundamente. Carolina, você já pensou no que realmente merece? Aquelas palavras ecoaram em mim por dias. Pela primeira vez comecei a imaginar uma vida onde eu não apenas sobrevivesse, mas fosse feliz. Uma vida onde eu fosse respeitada, ouvida, amada. Não por aquilo que eu podia oferecer, mas por quem eu era. Continuei meus estudos com ainda mais determinação. Prestei concursos para cargos administrativos e, com muito esforço, fui aprovada em um processo seletivo que me garantiu um emprego estável em um órgão público da cidade. A primeira vez que assinei meu contrato de trabalho, minhas mãos tremiam. Não pelo medo, mas pela emoção de saber que, pela primeira vez em muitos anos, eu era verdadeiramente dona da minha vida. Com o tempo, consegui alugar um pequeno apartamento para mim e meus filhos. Era simples, mas era nosso. Montamos o lar com móveis usados, doados por amigos e conhecidos, mas cada objeto carregava a marca da nossa nova história, uma história de liberdade, coragem e esperança. Em uma tarde de domingo, enquanto organizava livros na estante improvisada da sala, ouvi Lucas dizer algo que fez meus olhos se encherem de lágrimas. Mamãe, nossa casa é pequena, mas é feliz, né? Abracei-o com força e, pela primeira vez em muito tempo, senti que sim, éramos felizes. E enquanto a vida começava a se organizar em novos e firmes alicerces,
Uma carta inesperada chegou pelo correio. Uma carta que traria à tona memórias do passado e uma oportunidade que eu jamais poderia ter imaginado. A carta estava sobre a mesa, ainda fechada, quando sentei-me para ler. O envelope simples trazia o timbre de um renomado escritório de advocacia da cidade. Durante alguns minutos, hesitei. Meu coração acelerava no peito, temendo que, de alguma forma, Renato tivesse encontrado uma nova maneira de nos atingir. Com mãos trêmulas rompi o lacre. As primeiras linhas foram difíceis de entender, tamanha a surpresa. A carta não vinha de Renato. Vinha de um tio distante, irmão de minha mãe, que eu mal conhecera. Na infância, descobri que ele havia falecido meses antes e, sem herdeiros diretos, decidira, em testamento, deixar-me um pequeno imóvel e uma quantia modesta em dinheiro. Aquela que, mesmo sem saber, sempre teve em si a força da família, dizia o documento. Eu não sabia se chorava ou se sorria. A herança não era grandiosa, mas representava algo muito maior do que valores financeiros. Era uma chance concreta de seguir adiante, com mais segurança, sem depender de ninguém, sem temer o amanhã. Com o dinheiro recebido, consegui dar entrada na compra do pequeno apartamento que até então alugava. Pela primeira vez, tinha um lar verdadeiramente meu e dos meus filhos. Um lugar que ninguém poderia tirar de nós. A vida, que por tanto tempo me parecera uma estrada sem saída, agora florescia diante de mim. Continuei trabalhando, estudando e, aos poucos, reconstruindo minha confiança. Lucas e Ana cresceram em um ambiente de amor e respeito, aprendendo dia após dia que a dignidade não se negocia. Quanto a Eduardo, nosso vínculo foi se fortalecendo com o tempo. Não houve pressa, não houve promessas vazias. Houve apenas o respeito mútuo e o carinho sincero que nasceram da amizade e da admiração verdadeira. Anos depois, caminhando de mãos dadas com meus filhos pelo parque, vi Renato ao longe. Estava sozinho, com o olhar perdido, envelhecido além dos anos. Ele me viu. E pela primeira vez, foi ele quem desviou o olhar. Eu sorri. Não por vingança, mas pela certeza de que, finalmente, eu estava em paz. Entendi naquele instante que a verdadeira justiça nem sempre vem dos tribunais. Às vezes ela se manifesta silenciosamente na vida que escolhemos construir, apesar das feridas, no amor próprio que renascemos para proteger, nas pequenas alegrias que conquistamos com dignidade. Minha história não foi fácil. Ainda carrego cicatrizes que o tempo jamais apagará. Mas são elas que hoje desenham a mulher que me tornei. Forte, livre e inteira. Se eu pudesse deixar uma mensagem para quem agora me ouve, seria esta: nunca acredite que você nasceu para viver em silêncio. A vida é maior do que a dor, e sempre, sempre haverá um caminho para a liberdade.